Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 32 em diante. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando a sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo vinagre. Diziam: Ei, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. E havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Que ele está sentado. E nós vamos meditar nessa passagem. Hoje, culto de Santa Ceia, muito propício estarmos trazendo à memória a lembrança do Calvário, da cruz de Cristo. Uma coisa que eu nunca esqueci, que aprendi na escola, na matéria de física, e olha que eu era ruim em física, muito ruim em física, química e matemática, nunca me dei bem nessas matérias, mas eu nunca esqueci a terceira lei de Newton, que toda ação tem uma reação. O tempo passou e não sei por que isso ficou na minha mente. Talvez porque a vida é assim. Toda ação tem uma reação. Seja aonde for, o que for. Eu estou falando agora e vocês estão tendo uma reação a mim. Quando você entrou, alguém estendeu a mão, teve uma ação, consequentemente você reagiu. Eu cumprimentei alguém, dei um sorriso, ela reagiu com um sorriso. Nós reagimos a tudo na vida, a tudo. Se você pegar as notícias da semana, você vai ver isso. Você vai ver a reação extremamente preocupada, aterrorizada, chocada dos pais, daqueles adolescentes da Coreia, onde o navio onde eles estavam naufragou. Você vai ver a reação de uma torcida de futebol, da Portuguesa, indignada por causa do seu time, e até parar o jogo. Você vai ver o tempo todo reações na política, reação na economia, reação familiar, reação, toda ação tem uma reação. E daí quando nós olhamos para o momento que estava acontecendo isso aqui, essa semana, Semana Santa, todo mundo lembrando o sacrifício de Cristo na cruz, a minha pergunta é para mim mesmo e para cada um de nós: como nós temos reagido ao maior feito da história da humanidade? Como nós temos reagido ao maior e mais importante ato da história da humanidade? Nós precisamos olhar para esse texto e entender que nós estamos numa semana decisiva na história da humanidade. Na quinta-feira, Jesus vai com seus discípulos para celebrar a Páscoa.
Os discípulos perguntam: Senhor, onde nós vamos celebrar a Páscoa? Ei, entra na cidade, vocês vão ver um homem carregando uma bacia. Chega lá na casa dele, pergunta, o mestre disse onde que é para nós prepararmos a ceia da Páscoa. Ele vai mostrar o lugar, os discípulos vão, preparam, e naquele momento, numa quinta-feira, Jesus está com os seus discípulos, celebrando a Páscoa. A maioria dos judeus celebravam na sexta. Jesus sabia da importância de celebrar a Páscoa, estava celebrando na quinta. Isso porque a maioria dos galileus consideravam que o dia começava no nascer do sol. Portanto, o sol nasceu na quinta-feira, o 14º dia do mês de Nissan, que era onde os judeus celebravam a Páscoa. Para os galileus, aquele era o dia da Páscoa. Os judeus mais de baixo de Jerusalém, eles consideravam o início do dia quando o sol estava se pondo. Consequentemente, quando o sol da quinta-feira estava se pondo, ali estava começando o 14º dia. Jesus, junto com a maioria dos discípulos eram galileus, estavam celebrando na quinta-feira, porque ele sabia que no dia da Páscoa, onde os judeus de Jerusalém estariam celebrando, ele seria o cordeiro. E lá estava Jesus na mesa, cordeiro, o vinho, o pão sem fermento, lembrando tudo o que havia acontecido lá no Egito, a Páscoa, a saída do povo, onde eles passavam, o sangue do cordeiro no umbral da porta, porque o anjo da morte passaria, aonde tivesse a marca do sangue, ali não haveria morte, e essa foi a última praga. A partir disso o faraó liberta o povo do Egito. Então os judeus desde lá celebravam a Páscoa como se fosse a maior festa. E Jesus estava na quinta-feira celebrando com os discípulos a Páscoa. Naquela noite, eles saem daquele local de ceia, de celebração, cantam um hino. E no jardim do Getsêmani, onde Jesus foi orar, porque a sua alma começava a se angustiar, ele sabia o que estaria passando ali na frente. Jesus com os discípulos vão orar. Na verdade, Jesus vai orar, os discípulos não conseguem, dormem. E algumas vezes Jesus tem que vir, Pedro, Tiago, João, por favor, vigiem comigo, minha alma está aflita. Ali Jesus sabia que aconteceria algo único na história. Um ser eterno como ele era, um Deus triuno. Jesus, sempre em ligação com o Pai, sempre em ligação com o Espírito, sabia que logo ele passaria por uma separação do Pai. O pecado da humanidade estaria sobre ele. E a agonia de Jesus era tanta, começa a suar gotas de sangue e faz um pedido ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E a gente sabe que a vontade do Senhor aconteceu. A angústia de Jesus é tanta que um anjo vem para consolá-lo, ajudá-lo, porque Jesus, não apenas como homem, mas sendo Deus, sabia a dor que iria sofrer ao ver o rosto do Pai virado para ele, quando o pecado da humanidade estivesse sobre ele. E ali mesmo no jardim, chegam então os soldados. Judas já havia vendido Cristo por 30 moedas de prata, e ali começam os açoites de Cristo. Naquela noite, Jesus é preso, açoitado e fica enclausurado. Isso então foi na quinta-feira. Sexta-feira de manhã, Jesus é levado para julgamento, e a gente consegue ver Pilatos e Herodes não vendo em Jesus mal algum, mas os judeus o caluniando, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, que eram para ser os representantes de Deus, eles caluniaram Jesus. E Pilatos não vê outra alternativa a não ser crucificar. Por mais que lava suas mãos, Jesus é trocado pelo pior bandido das espécies, mas a cruz era o seu destino. Isso era aquilo que era necessário acontecer. E Jesus então vai para a cruz e é crucificado. Ao meio-dia, Jesus é pendurado no Calvário, no meio de 2 ladrões, um à sua direita, um à sua esquerda, bem no dia onde acontecia a maior festa dos judeus, a Páscoa. Enquanto os judeus iriam matar um cordeiro para celebrar a Páscoa, eles não perceberam a coincidência, o plano divino. No mesmo horário, no mesmo momento, Deus estaria ali,
sacrificando o seu filho como cordeiro para anular o pecado da humanidade. E ali nós temos essa cena. Num dia de festa para os judeus, celebração, estava acontecendo algo que não era comum. Os judeus pediam para que as crucificações não acontecessem nessa data, na Páscoa. Mas aprove a Deus que isso acontecesse. E lá no Calvário, as multidões que vinham de todos os lugares para celebrar a Páscoa em Jerusalém, olhavam para lá e viam as 3 cruzes. Jesus crucificado no meio de 2 ladrões, de 2 criminosos. E naquela cena nós conseguimos enxergar algumas reações a Cristo. E é aqui que a gente precisa entrar e refletir a nossa vida, aonde nós nos encaixamos nisso tudo. O versículo 35 diz que o povo ficou observando. O povo ficou observando. Vieram celebrar a Páscoa, muitos conheciam Jesus, muitos sabiam que era Jesus. Era aquele homem que chamavam de mestre, aquele homem que multiplicou pão, aquele homem que andou sobre águas, aquele homem que acalmou a tempestade, aquele homem que curou cegos, curou paralíticos, aquele homem que fez Lázaro ressuscitar, aquele homem que todos viam algo especial nele. Ele estava lá no meio, sendo crucificado, mas a reação do povo foi apenas observar. Como se ali fosse mais um criminoso, como se ali não tivesse nada especial. Por mais que todos viam que as profecias do Antigo Testamento, e os judeus, eles levavam muito a sério isso, por mais que todas as profecias se cumpriam em Jesus, era como se nada tivesse acontecendo, apenas observavam. Chegavam diante da cruz e faziam aquela famosa cara de paisagem. Como se nada importasse, nada interessasse. Vivemos em tempos onde muitos se encaixam nisso aqui. Muitos são apenas os observadores. Suas preocupações estão mais na correria do dia a dia. Estão mais em preparar as coisas do dia a dia. Estão mais preocupadas em ver se o cordeiro vai ser morto certinho para a ceia. Estão mais preocupados em ver se a mesa está organizada. Estão mais preocupados para ver se tem fermento no pão, do que o maior ato da humanidade acontecendo ali. Eles estavam apenas de longe observando como se fosse mais uma crucificação. Nós vivemos em tempo onde as pessoas têm mais se importado com o futebol do que com a cruz de Cristo. Observam de longe a cruz de Cristo. Nós vivemos em tempo onde as pessoas estão mais preocupadas com o resultado final da novela, quem vai trair quem é o vilão, quem não é, do que com a cruz de Cristo. Nós vivemos em tempo onde uma geração está mais preocupada qual o próximo iPhone que vai surgir, as novidades que ele vai trazer, do que com a cruz de Cristo. Observadores apáticos que estão a longe, coração frio, e não estão entendendo o significado de tudo aquilo que está acontecendo. Depois nós temos ali os ridicularizadores. Aqueles que zombam. Versículo 35 e 36 diz que as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo. Os soldados também o ridicularizavam. Salvou os outros, você não é o rei dos judeus? Salve a si mesmo. Talvez em nenhum outro momento da história, por mais que sempre foi zombado, esnobado, está aqui, mas não sei se houve um tempo onde o cristianismo tem sido tão ridicularizado como nos dias de hoje. São videozinhos na internet que mostram cegos guiando outros cegos. Pessoas que fazem de coisas sagradas uma mercadoria profana. Pessoas que pegam a beleza do plano da salvação de Cristo e jogam numa lata de lixo. Um certo grupo chamado Portas do Fundo tem feito muito sucesso na internet, com videozinhos profanos, ridicularizando Cristo, o seu sacrifício, o seu nascimento virginal. Pessoas que estão cegas, pessoas que estão condenadas, pessoas que estão no alvo da ira do Senhor e não entendem que ali está a oportunidade de sair do inferno, de sair da ira de Deus, mas não conseguem entender isso. Pessoas que acham que Deus é amor e se esquece que Deus é justiça.
Pessoas que pensam que nós fomos salvos por Deus, consequentemente, Ele nos ama e morreu para nos salvar, mas se esquece que nós somos salvos dEle também. Somos salvos por Ele e somos salvos dEle. Ou você não conhece a mensagem do Evangelho que diz bem claro que nós não somos salvos do diabo, nós somos salvos da ira de Deus. Nós somos salvos por Deus e de Deus, da ira de Deus, para que a ira de Deus não caia sobre nós. Mas tem gente que não faz nem ideia disso e ridiculariza a mensagem da cruz, ridiculariza a mensagem do Evangelho, como se fosse mais uma historinha da carochinha contada por aí. Nós temos de um lado um criminoso e do outro lado outro criminoso. Um dos criminosos, ele também zomba de Cristo. Mateus vai dizer que no início os dois zombavam de Cristo, mas chegou um momento que um mudou a sua atitude, mudou o seu comportamento. Mas aquele criminoso que continuou zombando, o zombador, ele mostra que segue a multidão, porque é mais fácil seguir a multidão. Estavam todos ali olhando para a cruz, zombando de Cristo e dizendo: ei, você não salvou todo mundo, salva você mesmo. E a gente vê que o discurso deste é o mesmo. Ele olha para Jesus e diz: ei, tu não é aí o rei dos judeus, não salvou a muitos? Sai da cruz, sai daí. E claro, sai, livra a mim também, né? Sai você e ajuda nós dois aqui a sair da cruz. Alguém que mostra não apenas falta de fé, que não apenas segue a multidão, mas alguém totalmente egoísta. Ele não estava preocupado com a vida no porvir, ele estava muito preocupado com o momento que estava vivendo. Ele estava preocupado com as dores que estava sofrendo. E claro, não eram poucas dores, mas ele queria sair da cruz. Esse era o objetivo dele, sair da cruz. Foco totalmente egoísta. Isso revela pessoas que, muito parecido com esse homem aqui, estão muito presas ao mundo, e tudo que eles veem nessa vida, não faz nem ideia do inferno que está na outra vida, esperando aqueles que não estão em Cristo Jesus. Eu disse inferno, porque isso é real, e a gente muitas vezes tem esquecido do inferno. A mensagem do Evangelho, e Jesus falou muito sobre isso, sobre a existência do inferno. E muitas vezes nós estamos como esse ladrão, muitos estão com o pé na cova, como dizem, muitos estão na cruz, numa situação como esse homem estava, pertinho da morte, mas o seu foco ainda está nessa vida, o seu foco está apenas em sair da cruz, enquanto ele devia estar preocupado para onde iria a alma dele, para onde iria a vida dele. Nós precisamos resgatar isso, que a nossa vida terrena ela é muito passageira, ela é um grãozinho de areia na eternidade. A eternidade está para vir. E para onde nós iremos? Este homem não estava preocupado com isso. Ele olha para Jesus e não consegue ver nada. Ver Jesus apenas como um bandido qualquer que deve estar pagando alguma pena ali. Mas ele brinca, né? Se tu és, ou seja, se tu, ele já está mostrando que não tem fé nenhuma em Jesus. Estava apenas preocupado com ele. São várias reações que nós temos ali diante da cruz de Cristo, diante do maior ato da história da humanidade. Mas do outro lado, na outra cruz, tem um criminoso que tem muito a nos ensinar. Um criminoso que provavelmente também estava zombando de Cristo, mas ele vê aquele homem ali, crucificado, todo esfolado, muito mais machucado que ambos, porque Jesus havia sido açoitado drasticamente antes. Pilatos, querendo acautelar a ira dos judeus, acalmar os judeus, pediu para o Senhor, para Jesus ser açoitado, e os açoites tinham pontas com ossos e chumbos, onde abriam a carne daquele que estava sendo açoitado. Jesus, ele estava ali todo dilacerado. Quando ele vê Jesus naquela situação, de braços abertos, pendurados, com cravos nas mãos, cravos nos pés, coroa de espinho, olhando para todos aqueles soldados que fizeram aquilo, olhando para a multidão, os desprezando e zombando de Jesus, Jesus ainda diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu pressuponho que aí mudou o coração desse homem. Ali ele viu que diante dele não estava um homem normal,
Mas aquele homem agora começa a ter um diálogo. E a primeira palavra dele é justamente para o outro ladrão. E ele começa a dizer: ei, não faça isso. Nós estamos aqui justamente porque nós merecemos, erramos, estamos aqui colhendo os nossos atos. Mas este homem não, ele não fez mal algum. Existem algumas coisas aqui que precisam pautar a minha reação diante da cruz todos os dias. A primeira delas é justamente fazer o que esse homem fez, reconhecer que ele é pecador, reconhecer que ele é falho. Ele foi bem claro: nós estamos sendo punidos porque merecemos isso. Irmãos, você nunca vai entender o tamanho da graça de Deus sobre a sua vida, enquanto você não se ver como um grande pecador que você é. Muitos podem dizer: mas pastor, peraí, eu não sou que nem aquele homem, ele provavelmente era um ladrão, como Mateus diz. Você nunca roubou? Você nunca mentiu? Você nunca cobiçou a mulher do próximo, o homem do próximo? Você nunca cobiçou a casa, o carro do teu próximo? Você nunca cobiçou o emprego do teu próximo? Nenhum pensamento na sua mente, sim, veio que você não desejou coisas indecentes com alguém? Alguém aqui nunca fez isso? Quando nós olhamos para a nossa vida, baseado no espelho da palavra de Deus, não tem como nós batermos no peito e dizer: eu não sou pecador. Todos nós somos terríveis pecadores e criminosos diante de Deus. E eu lembro vocês aquilo que eu já ensinei: o padrão nunca é comparação humana, o nosso padrão de santidade é Deus. E quando nós estamos diante de Deus, não tem como você achar que é alguma coisa, você descobre que você não é nada, você é pó, cinza, pecador. Primeira coisa que aquele homem fez foi reconhecer que era pecador. Paulo, no capítulo 3 de Romanos, que talvez seja um dos capítulos mais importantes da Bíblia, ele deixa bem claro isso: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estamos separados porque somos pecadores. Enquanto não tivermos em Cristo, não há conexão com Deus. Somos pecadores. Eu olho para a vida de Davi, e talvez eu comece a entender, porque esse homem foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Altamente pecador, adúltero, assassino, orgulhoso, muita coisa era Davi, muita coisa. Mas sempre que ele conseguia ver o seu coração, ele se via pecador. E depois de cometer aqueles pecados, se você nunca leu Salmo 51, dá uma olhada no que Davi escreve. Ele é profundo nas suas palavras, ele usa a sua sabedoria poética para colocar a sua condição humana. E ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de ti. Irmãos, nós precisamos todo dia reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, somos errantes e precisamos de Deus. Cuidado com aqueles que batem no peito dizendo: porque eu sou santo, porque eu não erro, porque eu não sou pecador. Esses são os piores. Cuidado, todo pecador diante de Deus, ele precisa se reconhecer que não é nada, olhar e ver que é um pecador. Esse homem fez isso, e por isso começou a ver a graça ali na cruz, a graça de Deus. Aquele homem, ele não apenas vê o seu pecado, mas ele vê também a pureza de Jesus. Ele olha para o seu amigo e diz: mas este homem, ele não cometeu mal algum. Nós precisamos trazer à memória justamente isso, para compreender o plano da salvação. Ali, no dia de Páscoa dos judeus, estava sendo dilacerado, crucificado, oferecido um cordeiro
imaculado pelos pecados de toda a humanidade. Não era algo apenas para acalmar a ira de Deus, como até aquele momento era feito pelos judeus, o sacrifício de cordeiros, não. Esse era o Cordeiro perfeito, esse era o Cordeiro que viveu sem pecado nenhum, esse era o Cordeiro de Deus, que o sangue vertido dele, ele cobre, faz esquecer o meu e o seu pecado. 2000 anos depois nós estamos aqui, cometemos pecado, pensamos e falamos coisas erradas, agimos de maneira que não era para agir. O sangue lá, vertido na cruz, no Calvário, daquele inocente, apaga os nossos pecados de hoje. Daqui 2000 anos a mesma coisa, se o Senhor não vier daqui 100.000 anos, o sangue de Cristo continua sendo válido, porque Ele era o Cordeiro perfeito de Deus. Nós precisamos olhar para Jesus e ver isso, ver que ali estava o ser perfeito, que poderia apagar os nossos pecados e que poderia aplacar a ira de Deus. Ele não vê apenas os seus pecados, ele não vê apenas a pureza de Cristo, mas ele também vê Jesus como um rei, e não um rei desse reino terreno, um rei da eternidade. Eu gosto disso. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você já parou para pensar a vida desse homem? Um homem que viveu fazendo crime. Mateus diz que ele era ladrão. Um homem que ouvia provavelmente falar de Jesus, um homem que naquela manhã deve que ficou numa expectativa, quando falaram que ali tinha um criminoso que poderia sair. Você imagina o que já passou na cabeça desse homem naquele dia, né? Ele nunca imaginou que o pior de todos os bandidos, o Barrabás, iria ser liberto. Pilatos joga o nome de Barrabás, esperando que Jesus fosse livre. Mas Pilatos, diante da cruz também, diante de Jesus, também não toma nenhuma decisão verdadeira de alguém que queria alguma coisa séria. Mas aquele ladrão, quantas coisas será que estava na sua cabeça? Agora, quando ele olha para Jesus, diante de Jesus naquela cruz, ele sofrendo dores, provavelmente não estava mais raciocinando direito, mas ele consegue ver ali o que aqueles discípulos que andaram tantos anos com Jesus não viam. Os discípulos passaram 3 anos, andando com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, Jesus falando que iria ser crucificado, vendo Jesus ressuscitar mortos, curar leproso, fazer milagres, ensinando, e ainda na última ceia a briga deles era para ver quem era o maior. Era para ver quem era o maior. E quando Jesus é preso lá no Getsemane, eles fogem de medo, porque não entendiam o que estava acontecendo. Agora, um homem que não era discípulo de Jesus, ele olha para aquela figura toda dilacerada, ensanguentada, onde ninguém dava nada. Talvez tinha pessoas ali que tinham pena de quem estava na cruz. Ele consegue ver ali um rei. Ele consegue olhar para aquele homem e ver que era alguém que possuía um reino que ele gostaria de estar. E ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E não era um rei qualquer, mas era um rei misericordioso, porque ele pede para lembrar dele. Aqui, esse homem mostra a fé dele em Jesus, a fé dele no Filho de Deus. Ele sabia que não era um homem qualquer que estava ali, mas um homem especial, que estava cumprindo uma missão especial, e ele queria ser participante disso. Essa é uma reação importante que nós precisamos ter, fazer de Jesus o nosso rei, entender que Ele tem um reino, e querer fazer parte desse reino, querer fazer parte do reino de Deus. Isso precisa arder em nosso coração, e precisa sair dos nossos lábios como confissão que Jesus é o nosso rei. E eu gosto também dele porque ele não vê a vida apenas terrena, mas ele não faz o pedido que o outro fez: ô Jesus, sai daí, tira eu também. Não, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, eu sei que tu está indo para casa, eu sei que tu está indo para o teu reino, me leva junto, lembra-te de mim, eu quero estar lá. Irmãos,
Talvez o que mais nos afasta de ver o Senhor como o Rei é justamente isso aqui, vida terrena. A gente esquece que nós não somos daqui. A gente esquece que o nosso lar eterno é o céu. É aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós, mas nós corremos todos os dias esse risco de perder o foco da cruz, de não reagirmos dessa maneira, rendendo o nosso coração ao Rei, porque estamos tão apegados nas coisas terrenas. Estamos muito pedindo para que Jesus nos tire da cruz e deixe eu viver mais um pouquinho essa vida. Nós precisamos ter cuidado com isso. Porque o que precisa alimentar a nossa esperança é a esperança da glória, é a vida no porvir, é saber que nós participamos de um reino muito maior, o reino de Deus, o reino eterno, aquilo que Ele preparou para cada um de nós. Essa precisa ser a nossa reação diante da cruz. O meu convite para você hoje é que você venha aprender com esse criminoso. Diante de tantas reações que teve ao redor daquela cruz, e poderia falar mais, na reação do soldado, na reação das mulheres, na reação dos discípulos, eu foco a reação desse homem. Um homem que viu ali na cruz um rei não de um reino terreno, mas de um reino eterno. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, a gente precisa trazer essa cena à memória. Porque nós estamos, às vezes, trocando a mensagem da cruz por coisas muito banais. Estamos reagindo à cruz de Cristo, não com o amor que deveria ser, como nós cantamos aqui, mas com desprezo, muitas vezes ridicularizamos, mas a maioria das vezes nós somos neutros, como o povo estava. A cara de paisagem. Não tem como estar diante do maior feito da história da humanidade. Não tem nada que se compara a isso, nada que se compara a isso. Eu gosto até de ter um livro secular, faz muito tempo que eu li, Operação Cavalo de Troia, onde inventaram uma máquina do tempo e eles vê qual é o momento mais importante da história que deveriam voltar. E eles escolhem justamente a vida de Jesus. Não foi o homem pisando na lua, não foi a queda do muro de Berlim, não foi a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, não foi nada. Nós precisamos entender isso. Nada na história da humanidade é mais importante do que aquele dia que Jesus foi crucificado e o domingo que Ele ressurgiu. Não existe momento mais importante na história. E daí eu lembro da introdução que eu fiz. Toda ação tem uma reação. Como tem sido a nossa reação diante da cruz de Cristo? Não tem como eu ficar neutro. Não tem como eu agir de uma maneira muito sutil, muito leve, disfarçada. Quando eu entendo o plano da salvação, quando eu entendo que aquela cruz era para mim, quando eu entendo que eu estava caminhando para o inferno e não tinha ponte que me livrasse para outro caminho, quando eu entendo isso, eu preciso reagir à cruz de Cristo com extrema intensidade. Eu preciso reagir à cruz de Cristo com uma rendição total, a ponto de dizer: Senhor, eu entendi, a vida só faz sentido com isso, caminhando na tua direção, passando a ponte, indo para o território de Deus. Não tem como eu reagir de uma maneira simples, neutra, fajuta, não tem como. Por isso o chamado do Senhor é para que nós venhamos todo dia nos negar os nossos desejos de sair da cruz, negar o nosso desejo terreno e viver a vida intensamente para Ele, fazer dele o Rei da nossa vida, aquele que assuma o trono do nosso coração e consequentemente faz que todas as minhas atitudes, todas as minhas palavras, todos os meus pensamentos estejam voltados para cumprir a vontade e o desejo dele na minha vida. Essa é a reação que o Senhor deseja que eu e você venhamos ter diante da cruz dele. Vamos se colocar em pé. Eu convido você, mais uma vez, a abrir mão de tudo, se for preciso, para abraçar essa cruz. Aquele homem que estava ali morrendo, ele vê em Jesus um rei, ele não pede a oportunidade. E como é glorioso a resposta de Jesus para ele.
hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Aquele homem, ele teve uma oportunidade que poucos tiveram, ele teve a certeza de estar morando no céu. Se ele descesse da cruz, eu creio que ele seria um discípulo que daria a sua vida por Cristo, mas viveria naquilo que nós vivemos, uma vida militante, uma vida para guardarmos a fé. Todo dia tem situações, tem ocasiões, tem pessoas querendo roubar a nossa fé. Mas que você venha amar a cruz de Cristo, a ponto de agarrá-la e viver por ela. Por favor, não esqueça que nada mais na história da humanidade possa acontecer que seja maior do que aquele evento, a cruz de Cristo. Nós somos privilegiados por nascermos no ano de 90 e alguma coisa, ou 2000, porque nós sabemos que lá, 2000 anos atrás, aconteceu isso. E nós temos um caminho para seguir de salvação em Jesus. Viva isso intensamente, faça isso todos os dias da sua vida, e assim você vai viver plenamente. Isso é vida plena oferecida pelo Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz em nosso lugar. Obrigado, Senhor, por desviar a ira de Deus sobre nós. Obrigado, Senhor, por ter ido para a cruz e morrido em nosso lugar, nos tirado do inferno para onde estavas caminhando, Senhor. Obrigado. Agora nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja moldando o nosso coração, convencendo a nossa mente, nos orientando a reagir de uma maneira, Senhor, como esse criminoso reagiu, reconhecendo que nós não somos nada, pecadores, falhos, errantes, mas desejosos de Te fazer o nosso Rei. Ah, Jesus, nós queremos que Tu seja o nosso Rei. A nossa reação diante da Tua cruz, diante de Ti é essa: que Tu venha assumir o controle da nossa vida, que Tu venha fazer morada em nossas vidas todos os dias, que Tu venha perdoar os nossos pecados, endireitar os nossos caminhos e nos levar à salvação. Oh Jesus, toma nossa vida, nós nos rendemos a Ti, nos ajoelhamos diante de Ti, afirmando que queremos ser Teu, viver para Ti, queremos negar a nós mesmos e caminharmos contigo até o fim, até o fim. Essa é a nossa oração. Ouça-nos, Senhor, ouça-nos. Amém.